chegou o nosso amigo Alexandre Moraes da Rosa, a quem a Escola Superior de Advocacia de Goiás tem, especificamente aí por mim também, uma elevada estima e consideração por todo o robusto, né, percurso acadêmico profissional do professor Alexandre Moraes da Rosa. Professor, mesmo que virtualmente, seja bem-vindo à Escola Superior de Advocacia de Goiás. Muito obrigado, Elber. É uma alegria poder estar com vocês em Goiás. Eu andei meio perdido aqui na internet, aqui em casa. Perdão pela demora, pelo atraso, pelo pequeno atraso. Essa nossa vida de casa eu não consigo ficar de terno e gravata, como como eu admiro aí, agradeço a deferência. E a gente está aqui em casa, enfim, num confinamento, como as crianças acabam falando. E é uma alegria poder conversar com os advogados de Goiás sobre os temas correlatos àquilo que eu tenho pesquisado, que dizem muito com a dinâmica do dia a dia de vocês. Eu não sei se vocês estão me vendo, que a minha câmera ficou preta aqui, está me vendo ou está muito ruim? Não, estou lhe vendo perfeitamente. E antes de iniciarmos, professor, se assim me permite, eu gostaria de fazer um comentário daquilo que eu aprendi, e eu sei que o senhor também sabe muito bem disso, da postura do que é lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, né? Então, professor, acho que travou aqui, agora melhorou. Algumas questões têm que ficar bem claras, né? Eu acredito que honra só dá quem as tem. Então, nesse caso, obviamente, eu deveria me postar assim, frente sobretudo, reconhecendo o robusto percurso acadêmico profissional do doutor, do amigo, eu deveria me postar assim. Agora, o senhor fique à vontade, né? Da forma que bem quiser. Isso eu aprendi justamente numa passagem, né, de educação, se assim me permite, com a professora Maria João Antunes, que eu conheço muito bem. Uma vez eu dei passagem para ela por cavalheirismo, né? À porta, ela falou assim, não, Gelby, honra dá quem as tem. Então, o Gelby ainda não tem a honra mas ela foi muito gentil nesse sentido, né? Foi muito gentil. A praxe conibricense. O Gelby ainda não teria a honra para me conceder essa passagem. Eu tenho a honra de lhe conceder essa passagem. Mas isso, conforme eu disse, são aí os traquejos do ambiente acadêmico de Coimbra em si. Mas antes de iniciar... Diga. Eu tive por lá também é muito significativo. Fui orientando do Aroso Linhares, convivi muito tempo lá com os professores de Portugal, e tem essas situações que são bem interessantes. Mas a honra também é minha, e Elber, é uma alegria poder estar com vocês. Eu tenho muitos amigos em Goiás, desde a Bartira Miranda, que é nossa colega daí, o Alexandre Bisotto, tive dois orientandos daí, o Denival Silva, mais o Felipe, também colegas daí, o João Porto, enfim, tem uma infinidade de colegas meus aí, Carla, professora lá, enfim, é uma alegria poder conversar com vocês sobre tecnologia. Vamos lá, então. Vamos lá. Antes, eu gostaria só de fazer aqui um breve percurso dessa ilustração acadêmica, né, do professor Alexandre Moraes da Rosa, que além de juiz de direito, é professor na Universidade Federal de Santa Catarina e também na Univale, pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e também pela Unicinos, no Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e que trabalhou aí com a tese Decisão no Processo Penal com bricolagens significantes, sendo orientado aí pelo Jacinto Nelson Miranda Coutinho, né? E nós percebemos aí que já tem todo um trabalho, né, que já se mostra robusto desde o início desse trabalho com a tese, também, acredito, eu, dissertação de mestrado, né, focando nessa ideia aí de psicanálise também, em relação com o direito, e agora, né, de forma mais íntima, e aí analisando aí questões relativas também à teoria dos jogos, né, que é algo que é muito, muito forte, que é muito caro aí nos vossos ensinamentos. E agora, me parece, né, e fazendo aí uma leitura de alguns dos seus trabalhos, que eu tenho muito gosto de acompanhar, né, e eu vi um texto que eu achei muito pertinente, que no Conjur, salvo erro, no final de 2018,
início de 2019, com aquele título, Era uma vez um estudante de direito que queria ser melhor em 2019. Eu acredito que isso é focado, obviamente, naquela ideia da teoria dos jogos, né, que, obviamente, já não se presta mais sabermos exclusivamente o sistema legal em si e, consequentemente, aí, trazer uma roupagem do garantismo penal, mas também nós temos aí que trabalhar com a teoria dos discursos e percebemos aí, consequentemente, que temos algumas condicionantes, né? Sobretudo aí, ideológicas, criminológicas, midiáticas e hermenêuticas, que faz com que o julgador não necessariamente se atenha aos rigores da lei. E agora nós percebemos algo mais forte, né, que, para além disso tudo, me parece que o profissional do direito tem que se atrelar agora também à tecnologia, né? E é nesse sentido que eu gostaria de ouvir, que nós gostaríamos aqui, a Advocacia de Goiás e todos aqui que estão conosco neste momento, gostaria de ouvir aí essa explanação do professor, né? Como se utilizar a tecnologia nos processos judiciais. Muito obrigado. Então, eu vou fazer uma pequena esclarecimento que, desde que eu comecei a escrever, a minha preocupação básica, quem está nos ouvindo, eu agradeço quem estiver aí, é uma preocupação que já deve ter sentido que tem alguma coisa que, em geral, nos processos criminais, não falo nos processos dia a dia, do furto, da receptação, mas nos processos em que a polícia tem investigação, parece que falta alguma coisa. Então, você tem uma sensação de que não foi lhe contada toda a história, não veio todo o processo, não veio toda a investigação. As unidades de inteligência da polícia, elas operam para além dos inquéritos policiais, elas operam com estruturas diferenciadas. E a grande questão é que quando você tem um processo criminal aqui no Brasil em geral, em Goiás, Florianópolis, São Paulo, qualquer lugar, em todos esses lugares, o que chega para o advogado no processo criminal, para o acusado, é uma fotografia. Eu tenho usado essa metáfora. Você tem um framing, um enquadramento, em que você junta os elementos. Isso é uma tática, por isso que eu, quando fui trabalhar o processo pela teoria dos jogos, surgiu justamente lá em Coimbra. Quando eu estava em Coimbra, foi a primeira vez que eu tive uma aula de teoria dos jogos, ouvi falar de teoria dos jogos aplicada ao direito comercial. Eu pensei, pô, mas essa lógica eu posso levar para o processo penal, e foi aí que eu comecei a pensar, e já se vão lá quase 10 anos pensando sobre isso, como nós poderíamos entender essa interação. E nessa interação, se você é advogado, por exemplo, vai negociar, vamos pensar no civil, vai negociar com o escritório de advocacia contrário, e sabe que o credor está precisando de dinheiro, porque ele está mal das pernas, está com no negativo, essa informação é uma informação relevante que lhe dá um aumento da competitividade e a possibilidade de você ter uma robustez maior na proposta. Você sabe que, se for dinheiro, cash apresentado na hora, você tem uma grande possibilidade de o credor aceitar essa proposta. Essa informação que você tem, você pode ter obtido de maneira casual, de maneira informacional, mas você pode ter ido atrás dessa informação. O que me parece hoje importante é que boa parte do que os advogados hoje usam, eles não se dão conta do potencial que nós abrimos com a tecnologia para aumentar os dados. Não basta ter dados. Eu já tenho vários colegas meus que já trabalham em processos criminais grandes, que receberam, junto à citação para a resposta de acusação no prazo de 10 dias, 1 terabyte de dados. Então, recebe um HD com 1 terabyte de dados. O que você faz? Você vai querer colocar onde? No seu Mac? Você não tem capacidade de enfrentar todo um poderio do Estado que vem nos últimos tempos paulatinamente se qualificando. Hoje você tem sistemas de inteligência, você tem o Ministério Público com BI, você tem o Ministério Público com acesso a diversos programas que fazem o quê? Junção de dados, eles enriquecem os dados e fazem a estruturação desses dados com gráficos, o que quer que seja. Essa maneira de investigar é uma maneira que tem sido cada vez mais próxima. E o advogado, o que acaba fazendo? Nós, formados em direito, temos a ilusão de que nós temos o nosso computador em casa consegue dar conta das informações. E em geral, o advogado vai fazer o quê? Daquilo que é apresentado na fotografia da acusação, ele busca mecanismos que possam fazer
qualificar aquela tese. Mas o grande salto hoje, que me parece importante, é esse salto tecnológico, em que o advogado em si não teria condições, nem eu, nem ninguém que está nos ouvindo aqui, vai começar a fazer um curso de computação, vai começar a fazer um curso de BI, vai começar a entender as peculiaridades da ciência da computação. O que nós precisamos é ampliar os nossos horizontes e saber onde procurar. E saber onde procurar hoje, que se você recebe de um cliente seu uma base de informações do celular dele, com vários WhatsApp que ele tenha, você tem algum mecanismo que possa no seu celular poder vasculhar quem são os riscos, quem pode encontrar. Você não tem hoje no seu escritório esse recurso. Mas isso já está disponível. Isso me parece a grande problema, Elber, que é a ausência de informação do que está disponível. Um grande precursor nesse caminhar foi o Gabriel Bulhões, que é um colega advogado lá de Rio Grande do Norte, que criou a Ethos Brasil. Da investigação defensiva. Né? Isso, ele criou a Ethos Brasil, que é www.ethosbrasil.org. Ele começou a fazer o quê? Quando você recebe um manancial de dados, você tem que dar uma análise técnica, que é a análise do direito. Mas o que alguém de outra área pode enriquecer a sua abordagem? É nisso que ele tem feito um hub, praticamente, de profissionais da área de computação, de ciência, de investigação defensiva, de psicologia, ou seja, o que eu posso agregar? E nisso você tem um novo perfil da advocacia, né, que é o seguinte: quando um cliente chega para você, uma das coisas é os seus honorários. E outra coisa que cada vez mais tem se falado é quanto é que eu tenho de orçamento para gastar na investigação paralela. E essa investigação paralela, ela tem que ter vários cuidados, porque ela não pode ser uma investigação que você saia achando que é série americana, que vai fazer, que vai ouvir, que vai tomar depoimento. Tome cuidado. O sistema americano pensa num processo adversarial, que não é o nosso. Aqui, o provimento da OAB deu um passo significativo. O Supremo Tribunal não suspendeu o provimento da OAB para dar o quê? Paridade de armas. E nessa paridade de armas, quando você quer você está com dor de dente, você não vai aprender a fazer uma obturação, não vai aprender a fazer isso, vai no dentista. Então, quando você hoje em dia quer dar um salto da sua advocacia para um ambiente digital, você precisa consultar pessoas capazes que já fizeram esse percurso. Só que o mais difícil, Diogo, é que quem já fez o percurso, do ponto de vista competitivo, não quer abrir para ti o que ele tem. Porque tu imagina, se eu tenho um escritório de advocacia que já opera com essas perspectivas, por que eu vou contar com o meu concorrente? Eu não tenho essa perspectiva cooperativa, afinal de contas, eu tenho um ganho competitivo. Como se eu tivesse uma bicicleta melhor, uma corrida, como se eu tivesse a possibilidade diferente, que é o que hoje o Ministério Público, em geral, tem, e a Polícia Judiciária. Eles têm núcleos que nem os promotores, nem os delegados sabem como funciona, que entrega a informação pronta. É nesse sentido, só para terminar isso, é nesse sentido que eu acredito que o grande salto da advocacia não é que o teu escritório, o escritório do A ou do B, possa ter isso, mas que se una em 5, 10 escritórios para que cada um possa fazer uma colaboração e aí contratar pessoas que possam trabalhar nessa seara para vocês. Ótimo, professor. Eu fico imaginando algumas questões, né, que lá quando eu estava confrontando alguns pontos específicos da minha dissertação de mestrado, focada também em processo penal, busca da verdade, consequentemente em imparcialidade do juiz penal, e aí eu já tratava daquele ponto, né, de cisão que há entre o juiz, no caso lá entre os dois juízes, o sistema jurídico da Europa continental, que é algo que agora nós estamos trabalhando, que é essa ideia do juiz das garantias, mas eu me confrontei a alguns pontos e eu percebo muito rico a preocupação do doutor, no sentido também em relação às provas em si, né? Porque hoje nós estamos com uma realidade completamente diferente. No meu período, lá no início de 2006, 2007, eu estava aí, as grandes preocupações do momento eram quando nós nos confrontávamos com esses problemas, eram de buscar a legalidade, por exemplo, de aquisições de provas por meio de interceptação telefônica, instrumentos telemáticos, SMS, MSN, Skype, VoIP,
e tantos mais, né? Hoje nós já questionamos algo um pouco mais sofisticado. complexo, sofisticado. Acho que é essa que é a expressão, né? Hoje nós já temos, por exemplo, no caso aí, algo que eu vejo muito forte, são os agentes infiltrados pela internet, né? Que já se Tem lei agora? Justamente com o pacote anticrime, também que já havia se sedimentado aí na persecução em relação à pornografia infantil, mas o que eu vejo também como diferente, parece que o conceito da prova em si parece que está mudando, ou eu estou equivocado? Eu concordo contigo, eu subscrevo as tuas afirmações. Tem muito pouco livro bom no Brasil sobre prova. O Carlos Helder escreveu uma dissertação com Auri Lopes Júnior, vale a pena ler, o livro dele é sobre malware. O que é malware? É a instalação de dispositivos no seu computador para que possa remeter a pontos diferentes e informações. A polícia está usando isso e não pode afirmar que a polícia está usando. Tecnicamente, a polícia, o advogado, o seu concorrente pode fazer. Mas o que eu quero mostrar para ti, e talvez seja para o advogado de Goiás, uma questão muito simples. Então, a gente precisa ligar alguns pontinhos. Primeiro deles, todo o ambiente digital, ele é hoje ocupado e guiado pelas grandes corporações. As grandes corporações que fazem com que todos nós tenhamos um Gmail, um Facebook, um WhatsApp, dispositivos que são vinculados e geridos por grandes empresas. Essas grandes empresas, elas estão situadas no ambiente americano. No ambiente americano, nós temos uma lei nova, e eu e a Marília Raposo Vieira escrevemos um texto no Conjur sobre o ato das nuvens. O ato que regulamenta como o sistema americano, em nome da segurança, poderia vincular, avaliar. E nesse ato das nuvens, toda empresa, por exemplo, você temos um Google, um Gmail, tudo que passa no nosso Gmail, e for ilícito, criminoso, ela não tem a possibilidade de reportar para o governo americano, ela tem o dever de reportar. Esse dever de reportar faz com que tudo aquilo que transite no meu e-mail, por exemplo, eu mando um e-mail para você aí em Goiânia, esse e-mail transita pelo sistema americano e logo o governo americano tem acesso a esse conteúdo desse e-mail. E se tiver alguma coisa ilícita, ele tem que comunicar à autoridade. E ele pode também aceitar requisições das comunidades, das autoridades de investigação de todos os lugares. E aí a questão que me parece a mais bizarra do mundo é que como é que um escritório de advocacia quer manter privacidade da conversa dos e-mails que ela troca com seus clientes se ela usa uma máscara com o nome do escritório e tudo é Google por trás? E aí nós vamos entrar num outro grande problema, né? Que até mesmo recentemente, por conta aí dessa questão aí do isolamento, de se guardar essa ideia do isolamento, nós estamos percebendo esse processo aí de geolocalização, né? Seria essa expressão, né, mais correta, né? De geolocalização, no qual aí está se discutindo permissão, inclusive, do Estado em se adentrar, em saber se realmente essas pessoas, né, por meio aí do seu celular, se essas pessoas estão num determinado aí grupo de pessoas, um grupo de gente, e, consequentemente, isso. Mas isso, de certeza, pode ser que traga consequências para o processo em si. Um exemplo claro. Eu vou te dar dois exemplos em relação a isso. A Lava Jato usou, lembra quando tem um filme que ela localizou o doleiro com seu GP, com seu celular, com o localizador do seu celular? É plenamente possível. E eu vou te dar um outro exemplo que aí pode ser interessante para quem nos ouve. E ele é bem legal. Um colega meu, que é advogado e que começou a estudar essa matéria de tecnologia um pouco mais com vigor, ele percebeu que havia, muitas vezes, a oportunidade passa na frente do advogado e ele não se dá conta. Eu vou te dar um caso específico. Um sujeito foi acusado de ter praticado um roubo. Tá? Ele foi acusado de praticar um roubo. Nessa acusação de praticar o roubo, o carro que ele usava era um carro comum, um Chevrolet Prata. Todo mundo tem Chevrolet Prata, são milhares de carros na cidade. E a polícia fez barreiras próximas ao local que aconteceu o roubo e parava todo mundo que tinha um carro similar, mandando foto para o policial que estava com a vítima. E a vítima reconhece, como autor do fato,
o sujeito que foi conduzido para a delegacia. A família chama por ele, ele vai à delegacia de polícia, o cara disse, não fui eu. Aí ele disse assim, aí ele disse para o sujeito, não foi o senhor? Não foi. Cadê o seu celular? Tá com a polícia. Seu celular qual é? É um Android. Qual é a senha do seu celular? Tal senha. Então chegou para o policial, para o delegado, disse, doutor, depois que viu o rastro digital, ouviu? Tá ouvindo? Sim, sim, ouvi. Quando pegou o rastro digital, então assim, olha só, a situação, o advogado é chamado na autoridade policial para acompanhar um flagrante. Ele teria que esperar o flagrante ser lavrado, depois tentar buscar um álibi para o sujeito e buscar a liberdade. Ele chega na autoridade policial, que era uma autoridade policial também, que não estava a fim de fazer sacanagem nenhuma, vai lá e pega, abrir o celular do cara, com autorização expressa dele, o sujeito escreveu, o advogado escreveu junto, pegaram o rastro digital que está no Android e viram, na hora do crime, ele estava em tal lugar. O senhor podia mandar uma corporação, um policial, para ver lá se ele tinha câmera de segurança do condomínio naquela região? Se tiver, o senhor lá vai fazer isso e vão atrás da pessoa que fez o assalto, porque estão perdendo tempo. O agente foi lá, viu a câmera de segurança, a placa do carro passou na frente, ou seja, ele não estava no local do crime na hora do crime, nem flagrante realizou. Mas isso é o quê? Uma sacada de alguém que tem um neurônio digital. O advogado que é um advogado 3.0 vai pensar na lógica de como nós vamos criar um álibi, vamos buscar, estava com a mãe, estava com o pai. Ou seja, você tem um modo de pensar que é um modo de pensar analógico. O mundo digital proporciona muitos mecanismos, a potencialidade. E aí a potencialidade é para o bem e para o mal, né? Você teria elementos convergentes da culpa do agente se o dado fosse quebrado no sentido contrário, mas muitas vezes o advogado não consegue, nessas situações de álibi, que não vai arrolar a mãe, a tia, a namorada que estava com o sujeito, mas sim uma situação que o celular não foi modificado, o celular estava no local do crime, o celular foi apresentado à autoridade policial que ela extraiu os dados, ou seja, você não teve a extração tecnicamente correta, conforme as regras, mas pôde aquilo naquele momento. É verdade que a gente pode alterar, aí alguns podem dizer, a gente pode alterar o trajeto do celular? Pode, é possível, a gente altera, blá, blá, mas isso também é possível de ser descoberto. O grande desafio é que se você, né, retomando a pergunta que tu fizeste lá no início, você não quer que a polícia investigue os seus e-mails, preocupado com infiltração policial, que agora a Lei 13.964 trouxe, você tem que ter as possibilidades de pensar o mundo digital. E se você é um alienado digital, você faz um péssimo serviço para o seu cliente. Então depois você não sabe como é que a outra parte eventualmente sabe as suas teses, não sabe que você conversou com o cliente, é porque você deixou aberto. Isso eu estou falando do ponto de vista lícito, né? E quando você pensa do ponto de vista ilícito, da grande quantidade que tem de hackers, de crackers que conseguem entrar, é impressionante. Eu dou aula no mestrado no mestrado e doutorado da Univale de Santa Catarina, onde eu tenho um laboratório chamado Spin Law Lab. Aliás, tem uma página no Instagram também chamada Spin Law Lab, que você pode acompanhar. Nós não temos muita postagem ainda porque o grupo está recém-formado, mas a ideia é criar uma cultura de como nós podemos ampliar esses horizontes e não deixar que os players, e no caso os advogados, sejam crianças numa praça em que alguém roubou o pirulito, porque é isso que acontece hoje. Os dados que você tem no seu escritório, qual é a gestão de dados? Quem pode entrar no computador e no sistema? Qualquer estagiário? Uhum. Como é que funciona a gestão de dados? Como é que você faz desde o ponto de vista da LGPD, no sentido de controlar? Porque o mundo mudou. Aquela advocacia que tinha um arquivo de A a Z, que tinha uma pastinha do cliente, aquilo pode funcionar e funcionará. O problema é que esse sujeito não joga a primeira divisão do processo penal. Ele não consegue jogar a primeira divisão. Quando eu falo primeira divisão, para usar a metáfora do futebol, se você quer jogar contra o Flamengo, você tem que ter um time para jogar contra o Flamengo. Não adianta querer pegar o Vila Nova pode ganhar uma partida do Flamengo, mas não tem como jogar 100 e ganhar 100. Ele não vai ter como ganhar o campeonato, porque o time está jogando numa outra pegada, numa outra estrutura, tem profissionais adequados, gente em cada posição. E isso faz com que o time do Vila Nova seja maior ou menor. Não, mas pode numa partida ganhar, numa sorte. Só que não, no processo penal você não está brincando com a liberdade sua, mas sim dos seus parceiros. Então, o que a gente tem feito, eu tenho trabalhado com alguns colegas, é mostrar esse oceano azul que é
a amplitude tecnológica no ponto da advocacia. Acaba sendo assim, porque as pessoas vão estudar cyberterrorismo, vão estudar a inteligência artificial no processo. Eu tenho trabalhos, pesquisas em inteligência artificial, tem artigos meus. A inteligência artificial funciona mesmo, mas ela está muito longe ainda de fazer o nosso dia a dia no crime. No crime, o que a gente precisa é, em geral, de BI, informação qualificada, instrumentais que a gente possa fazer grafos. Por exemplo, eu posso ter, e aí eu já paro, ter informação que está num inquérito que eu não tenho. Você quando o senhor mesmo, quando pegar advogado, recebe ali, não tem como ficar vendo tudo, não tem como ler todos os detalhes, não tem como articular. Então você tem mecanismos hoje que possam extrair dos dados, a celebrar. Imaginemos, por exemplo, uma escuta telefônica, né, que tem aí mais vamos colocar aí, mais de 5 gigas aí só de escuta. Então, e aí o que você faz? Isso, né? Aí você tem, hoje tem alguns aparelhos no mercado, entre eles o Celebrai, aqueles produtos, que faz o quê? Eu quero escutar quando falar Goiás. Então você faz as entidades e ele extrai todas aquelas informações. Então vai passar coisa, vai, mas quanto mais você dominar o modo como funciona o dispositivo, você tem êxitos de fazer isso. Então, o que a gente tem sugerido para os advogados é isso. Aí o advogado assim, tá, mas e agora, o que eu faço hoje? Eu vou continuar a fazer. A primeira questão é se dar conta que você ficou para trás. Que você tem um aparelho, você tá usando um celular, por exemplo, que seria, sei lá, um celular analógico. Todo mundo está usando smart. Se você usar smart, você tem estou usando uma metáfora meio rústica, mas se você tiver um celular, você consegue ter um passo. Se você tiver um celular com uma memória pequena, você não consegue gravar muita coisa. Então você tem o quê? O avanço tecnológico para usar a lei de Moore, aí, que falaram aí que os processadores a cada 18 meses teriam a duplicidade, hoje ela foi superada, e você não tem condições de jogar a primeira divisão, por assim dizer, da mesma forma. Vou dar um exemplo, você vai para um júri. Um júri tem um universo de informações dos seus jurados, do promotor, do caso, e você vai o quê? Ler o processo? Porra! Tu tá lendo o processo? Aí tu vai fazer o seguinte, tu é o quê? Tu é o arrogante, ingênuo, analógico. Essa não dá para ser mais. Não dá para ser mais. Mas como você não sabe que poderia ir melhor, você acaba fechado no seu mundinho. Que assim, o meu pai era advogado. Meu pai chegava no escritório, o sonho do estagiário era ser advogado. Ele abria o computador, lia os e-mails, recebia as informações, notificava, tinha que procurar jurisprudência. Vai pro inferno! Não tem como ser mais assim! A coisa mudou! A coisa mudou é que depois você leva umas pancadas que não sabe de onde é que vieram as informações e você não entende nem de onde veio um tiro. Sim, que tiro foi esse? E nesse sentido, professor, eu vejo como muito pertinente a sua fala, né, o seu local de fala, porque me parece que já, por mais que seja legítimo nós, por exemplo, questionarmos alguns métodos de provas, e aí nós podemos até utilizar nessa questão mesmo da geolocalização, com um impacto sobre proporcionalidade, teoria das 3 esferas ou dos ciclos concêntricos, trabalhando aí essa ideia da privacidade e intimidade especificamente. Mas parece que isso já não é o suficiente, né? Na leitura que o senhor faz, aí me parece que, por mais que nós aleguemos tudo isso, por exemplo, uma defesa no processo, os memoriais, por exemplo, isso já não se mostra de todo eficiente. E aí eu vejo muito próximo, talvez eu esteja em erro, mas assim, o que eu consegui absorver muito bem, assim, eu consegui absorver da vossa fala foi que o advogado ele tem que estar sempre concatenado com os novos métodos aí de tecnologia, tal, 4.0, 5.0, que seja. Mas, sobretudo, também tem que exercer efetivamente uma investigação defensiva. Isso. Eu acho até, assim, sugerindo, vai ter uma live com Carlos Helder Furtado Mendes, que no Instagram tá Helder,
C.F. Mendes, ele vai ter uma live sobre técnico investigação criminal entre a proteção de dados e a infiltração por software, que é dia 16 do 4 às 19 horas. Então, quem quiser acompanhar, tem um movimento muito legal, tem o Gabriel Bulhões, tem o Carlos Helder, vocês têm muita gente pesquisando isso. E uma perspectiva de não é inclusiva, eles, na verdade, têm buscado ampliar os horizontes do advogado. Então, Sim. quando você dá esse salto, né, e esse salto é um salto bem significativo, você descobre um mundo. É cada vez que a gente não imaginava que a Netflix pudesse existir há pouco tempo. O Spotify, como é que o Spotify sabe que é a música que eu gosto. Então a gente vai poder entender um pouco mais sobre tecnologia. E aí a gente pode entender também como as investigações acontecem. As investigações por parte da polícia. Os policiais fazem o quê? O melhor que eles conseguem. Se eu tenho recursos tecnológicos e acesso a dados, eu vou atrás de acesso a dados. Então, eu não posso culpar o Ministério Público e a polícia de fazerem isso. O que eu acredito é que nós ficamos com modelos ultrapassados de defesa, e a defesa, até porque hoje tem acordo de não persecução penal, a defesa, se não fizer investigação defensiva, ela não tem nada. Ela não tem nada, ela não tem nada, ela não tem nem carta probatória para trocar. Você não vai ter instrução, você vai ter, de fato, um julgamento. E a gente fala muito, eu, Auri, lá no Criminal Player, que é o nosso podcast, que agora está na versão, hoje é a edição 100, ficamos muito contentes, é o número 100 do podcast, a gente vai falar sobre uma coisa que parece interessante, quem tiver curiosidade, daqui a pouco está no Spotify, que é como não pode fazer sessão física, e os casos de júri de pessoas que estão presas, os acusados presos, não pode fazer júri, vai fazer júri digital, chamar jurado de casa, como vai fazer isso? Então a gente tem um problema que é insolúvel a situação atual daqueles que já estão presos preventivamente, que tem um júri marcado e que não tem previsão de fazer júri do modo vintage, por assim dizer, e nós não temos autorização de fazer de outra maneira. Mas voltando para o nosso caso, e também já encaminhando para o final, agradecendo todo mundo que veio para nos ouvir, o nosso desafio não é absolver, condenar melhor, é dar igualdade de armas. Hoje me parece, eu posso afirmar, que boa parte dos processos, o advogado não tem sequer noção de como são produzidas as provas de acusação, as investigações criminais. E com isso, ele recebe o prato feito, e o prato feito é só o finalzinho, ele não consegue perceber a trajetória. Com cadeia de custódia digital, tudo isso, ele restou muito mais complexo. Tem um livro bem legal sobre prova digital do Daniel Kitts, que é um delegado de polícia de São Paulo. Tem algumas coisas dos portugueses que são muito boas. O Benjamin Rodrigues tem uma obra... 8 volumes, né? Isso, 8 volumes. justamente. E o Benjamin é um professor que eu admiro muito. Ele, assim, ele é um outsider, por assim dizer. A gente já teve em Portugal, ele não é dos festejados, ele é um sujeito que escreve de maneira robusta, como gosto de dizer. E vale a pena, está publicado, se vocês quiserem, está na Rei dos Livros, que é o editor de Portugal que entrega no Brasil, reidoslivros.com, reidoslivros.pt, aliás. E ele tem muito material sobre isso. O que nós temos também é uma dinâmica muito grande. Não adianta tu querer comprar um livro e ler daqui a um ano. De um mês para o outro mudou tudo. Eu estou lançando um livro de tecnologia. Daqui a pouco vai sair um livro meu, que é um livro que eu estou falando sobre como o robô decide, como é que o robô decide. Então, eu não estou defendendo esse robô. A minha pergunta hoje não é se o robô pode ou não pode decidir. O robô já decide. Então, quero dizer assim, quando é que ele pode decidir, por que ele decide, como é que se entende? Está no Supremo, está no STJ, vai aumentar. Então, assim, no crime nós teremos uma dificuldade, mas aquilo que o Gabriel aponta, que é a tecnologia em apoio à decisão, ela cada vez mais será verdadeira. Professor, antes de nós finalizarmos, eu gostaria que eu ouvi, certa vez, salvo erro, acho que foi até mesmo no próprio podcast do senhor, no Criminal Play, sobre aquela diferença que se faz, por exemplo, entre a advocacia criminal de massa da advocacia artesanal, né? Isso
Isso é muito interessante. Não quer dizer que, por exemplo, que eu tenha que exercer aquela advocacia, né, que eu tenha que aderir a todo esse processo da advocacia 4 ou 5.0, mas não necessariamente eu tenha que ter uma advocacia criminal de massa, porque nós temos que nos atrelar que a advocacia criminal ela é ainda provinciana, e eu gosto de usar essa expressão no sentido provinciano, mas não no sentido de que o advogado criminal ele é atrasado, né? Mas ele tem algumas questões de ordem aí que realmente tem que ter um cuidado mais específico, do que, por exemplo, outros ramos aí, não subestimando qualquer outro ramo do saber jurídico, mas a advocacia criminal ela tem alguns detalhes específicos. Eu gostei muito da vossa exposição nesse sentido. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma abordagem, né, final aí sobre essa diferença entre a advocacia criminal artesanal e a advocacia criminal de massa. Muito legal, Gelber. A nossa questão é o seguinte: quando a gente vai ao médico, o médico é um profissional liberal, ele é um gastro. Se alguma coisa for séria, ele vai ouvir um especialista, porque ele sabe que ele não tem conhecimento para chegar lá. E o advogado muitas vezes não tem essa humildade de saber que em algumas guerras ele não pode entrar, ele não está preparado, ele não tem condições, ele não tem capacidade de enfrentamento. Se eu vou disputar com alguém uma modalidade esportiva, tem lá as etapas: eu sou do juvenil, depois jogo adulto, depois eu jogo com espada A, B, ou seja, você tem sempre uma qualificação. Eu não posso acreditar, e seria muito ingênuo de minha parte, e também acho que de boa parte dos advogados, assim, se eu chego na tua frente hoje para te contratar, para que você trabalhe num processo criminal internacional, envolvendo um crime internacional, você tem que ter a humildade de dizer assim, ó, não estou preparado para entrar nessa guerra. Sabe por quê? Porque tu só tens uma coisa, que é o nome. E a tua reputação, se tu se ratear e eu for condenado, eu for falar mal de ti, isso acaba com tua reputação. Então, um profissional liberal só tem uma coisa, que é o nome. Por isso que por isso que me parece importante que a gente tem que se preparar antes de entrar nessas batalhas judiciais. Nada implica que você possa se preparar, mas dá um passo de cada vez. E a advocacia aqui criminal, ela tem um fator decisivo: o cliente não quer falar com o teu estagiário nem com o teu assessor, ele quer falar contigo. Então, quantas guerras você tiver abertas, você tem que escolher as guerras que entram. Eu sei que tem conta para pagar, tem dinheiro para receber. Agora, o cara que realmente é bom, ele é bom numa posição. Como é bom numa posição? Eu uso a metáfora do jogo de futebol. Tem o Gabigol, joga de centroavante, ele não joga de goleiro. Ele é bom naquilo. Então, se você é bom em alguma coisa, você tem que focar naquilo. E essa é a sua advocacia artesanal. A advocacia que faz todos os crimes, todas as possibilidades, ele acaba não conseguindo a médio e longo prazo consolidar uma posição de ser o cara, de ser o Gabigol em direito ambiental, de ser o Gabigol em direito tributário, de ser o cara que consegue responder com maior acurácia, com maior eficiência, né, todas essas questões. Alguns me perguntaram aqui, o nome dele é Carlos Helder Mendes, e o site do Gabriel Bulhões é Ethos Brasil, ETHOS, Brasil.org, mas depois me manda no meu Instagram lá que eu respondo para vocês, eles demoram um pouquinho, mas a grande ideia, como bem colocaste, Gelber, é fazer o quê? Eu preciso hoje, eu não posso, o advogado clínico geral, ele continuará ganhando dinheiro, ele continuará fazendo isso, só que nunca será o top em alguma coisa. Uhum. E hoje em dia, o desafio é poder trabalhar em rede, o escritório trabalhar em rede. Tem alguém que só faz acordo na persecução penal, esse é o cara, e começa com ele. Tem que fazer instrução, tem que fazer júri, esse é o tribuno. É o tribuno que consegue fazer. Ou seja, nós temos que trabalhar cada vez mais em rede de escritórios de advocacia, porque aquele que faz tudo acaba não tendo sequer condições de se atualizar em tudo. A preparação para um júri, ela não pode ser feita de véspera. Ela tem, assim, muita coisa que eu posso saber. Eu posso saber detalhes da testemunha, eu posso saber detalhes do caso, eu posso ampliar a fotografia. Pô, eu vi esses dias, Gelber, uma coisa fantástica. Eu vou fazer uma live hoje com um perito, o Niesa, reprodução 3D da cena do crime. É caro? Não, não é caro. Então tu pega o seguinte, mete um óculos 3D no jurado, no promotor, no juiz, a testemunha disse que viu isso. O perito vai lá na cena do crime,
filma da altura dela, ela tem 1,76 m, ó, da altura dela, essa é a visão que ela teria. Da visão que ela teria, ela não poderia ter visto o que ela disse que viu. Ou seja, você está num processo ampliando cognitivamente aquela primeira pontuação que fizeste. Nós não temos uma atualização da probatória necessária. Então a tecnologia chegando, e nessa tecnologia a gente precisa fomentar. A gente está fazendo aqui com o Gabriel Bulhões um beabá. Eu sei que a gente acabou falando de muita coisa, mas a nossa ideia no futuro é, quem sabe, criar um beabá desse novo processo digital, que eu recomendo o Carlos Helder, o Gabriel Bulhões e profissionais dessa área. Professor, nós, antes de fazer aí as menções finais, e eu sei que o professor também já tem outros compromissos já agendados, eu vou esclarecer para os nossos aí, espectadores, os nossos ouvintes, que essa live vai ser disponibilizada aí mais tarde também no próprio Instagram e também no YouTube, né? E isso as vossas palavras, professor, me felicita porque, de alguma forma, o senhor, eu gosto de utilizar daquela verve, né, que foi dada aí pelo Calamandrei, né, do livro aí, no caso aí, eles, os juízes vistos por um advogado, e aqui agora nós temos algo diferente, né? Ele, o juiz, auxiliando o advogado criminal, né? Então, é algo que deve ser reconhecido, deve se pensar. Nós temos o hábito, professor, já para finalizarmos aí a nossa live, de colocar uma frase, né, de alguma forma, uma frase de efeito daquilo que se extraiu. Obviamente que foi muito enriquecedor tudo aquilo que o senhor colocou aqui para a advocacia de Goiás e para todos aqueles que tiveram oportunidade de assistir essa live, né? Mas o que eu percebi aqui com muita força nos vossos relatos aí foi que o mundo digital proporciona muitos mecanismos não compatíveis com a advocacia criminal 3.0, né? Acho que seria essa a grande mensagem, talvez eu esteja em erro, mas acho que é essa a grande mensagem aí que foi colocada, né? No mais, a Escola Superior de Advocacia de Goiás agradece imensamente aí a disponibilidade do amigo e também aí... Vou fazer o Sim, livro, né? por favor, professor. O Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, ele está na 6ª edição, com a Janaína Matida, que também fala de epistemologia, tem um podcast chamado Improvável, eu tenho outro podcast chamado Dúvida Razoável com o Chico também, quem quiser me manda por lá. O livro está com R$129, está em promoção nessa fase de Covid. E quem tiver curiosidade, professor Dielber, colega Dielber, é que agora às 11 horas eu tenho uma live com o professor Jorge Salomão, do EBEC, e que nós vamos falar sobre robótica jurídica mesmo. Aí nós vamos falar sobre inteligência artificial fraca, forte, como é que a gente pode ensinar a máquina a decidir. Lá no meu Instagram eu tenho colocado várias lives que eu tenho feito, então nós vamos trabalhar algumas delas. O passo subsequente é isso, como o robô pode auxiliar um advogado, por exemplo, no seu dia a dia. Então nós vamos falar de robótica jurídica, não necessariamente do humanoide, mas nós vamos falar de como a máquina hoje já auxilia a decisão judicial. Valeu? Ótimo. Eu estou vendo aí o senhor mostrando aí o livro, né, que eu ainda não tive a oportunidade de adquiri-lo, mas isso não vai passar em albes, não passa em branco, né? Talvez o professor nem vá se recordar de uma passagem que o senhor esteve aqui, salvo erro, em 2014, aqui no UFG, eu também adquiri. Pá, esse é o antigo. Eu adquiri ainda com a dedicatória do amigo. Poxa, que legal, Diego. Muito obrigado. Então, assim, é uma leitura que eu faço muito gosto, e até mesmo na Escola Superior de Advocacia eu usei trabalhar aí com psicologia cognitiva e teoria dos jogos também. Foi um curso aí que eu ministrei, eu particularmente ministrei aí durante, foram 2 dias aí, salvo erro, 8 horas de curso. Que legal. Eu não consegui exaurir, mas, assim, obviamente, de acordo com as minhas limitações, né, tentei expor essas condições para a advocacia de Goiás, né? Porque nós aqui na ESA nós temos um propósito, que é de preparar a advocacia de Goiás para o futuro. Então, vem muito
o tema que o senhor acabou de nos tratar vem muito a calhar. Conforme eu disse, agradeço imenso, professor, a Escola Superior de Advocacia ficou, de fato, aí lisonjeada e esperamos ter o senhor aqui conosco, né, fisicamente. Espero que depois que passar aí todo esse episódio, aí, essas dificuldades que nós estamos vivendo, nós tenhamos essa oportunidade de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Delber. Agradeço a advocacia de Goiás, eu tenho muito respeito e admiração por vocês. Em nome da Bartira, cumprimento todo mundo. Quero dizer também que o Jacinto foi muito importante lá no início, quando ele falasse da minha tese, e a ideia é estudar. Estudar para ter um processo justo, independentemente de absolver ou condenar, a nossa ideia é construir um processo justo, democrático, nesse ambiente. E a tecnologia está aí, quem ficar para trás terá um problema, quem não terá competitividade. O desafio tem sido buscar competitividade. Acompanhe lá, muito obrigado pelo livro. E tem um livro também sobre viés e heurísticas, né? Eu escrevi com a Paola Wojciechowski sobre viés e heurísticas, e no guia, no primeiro capítulo agora, é só sobre isso. Então, eu fico contente que já estejamos pesquisando a mesma coisa. Tem que esclarecer, né, que o professor também, Alexandre, ele criou, vou utilizar uma expressão europeísta aí, né, uma série de discípulos, né? Depois nós vamos ter que fazer aí um liber discipulorum, né? Do professor Alexandre Moraes da Rosa, tendo em vista aí que nós temos aí uma série de temas focados na teoria dos jogos, e eu tenho certeza que agora nós vamos disseminar aí, difundir ainda muito mais focados aí às novas tecnologias. Professor? Muito obrigado, um abração para vocês e até a próxima. Até a próxima.